Olá, alunos! Sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Marães, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Professora, afinal, o que nós vamos estudar nesta aula? Acompanhem comigo. Objeto de conhecimento: leitura e identificação dos diálogos que se estabelecem entre textos, intertextualidade e interdiscursividade. Percepção da intencionalidade discursiva, procedimentos de paráfrase, paródia e estilizações. E o detalhamento, professor? Acompanhem comigo. Análise dos diálogos que se estabelecem na relação entre textos e na identificação de posicionamentos assumidos, objetivos e ponto de vista defendido pelo emissor da mensagem. Paráfrases, paródias, estilização e outras possibilidades de interação textual nas práticas artísticas, corporais e verbais, nos diferentes campos de atuação social e nas diversas medidas. Então, vamos à nossa aula? Oi, gente! Vamos lá começar a nossa aula. Para entendermos o que de fato vai acontecer, eu quero que vocês acompanhem comigo alguns textos e depois a gente vai entender por que os 3 textos apareceram, beleza? Vamos ao nosso primeiro texto. Olha o que ele diz. Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Vamos fazer a leitura para então depois entendermos o propósito do texto. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Que lindo, gente! Em cismar sozinho à noite. Continuando, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, continuando, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Que quinda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Quero que vocês percebam aí a data de publicação, que é 1846, especificamente o ano. Perceba aí que o autor está falando do Brasil. Ele estava em outro país, Gonçalves Dias, e lá não havia toda essa beleza que ele está projetando aí, da qual ele está falando, e ele diz, olha, na minha terra tem isso, tem isso, tem isso, e aqui onde eu estou não tem. Então, só para nós entendermos o contexto do poema apresentado, ok? Agora vamos ver o segundo texto, acompanhem comigo. Canção do Exílio, o mesmo título, só que agora o autor é Murilo Mendes. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são munistas, cubistas. Os filósofos são polacos vendendo a prestações. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Continuando, os sururus em família têm por testemunha a Gioconda. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100.000 réis a dúzia. Ai, quem me dera chupar uma carambola, de verdade, e ouvir um sabiá com certidão de idade. Perceba aí também a publicação desse texto, o ano em que ele foi publicado e 1930, não é, gente? Agora eu quero que vocês entendam comigo a outra situação deste texto. Nós tivemos um primeiro texto que falou ali da beleza do Brasil e tudo mais, e o segundo texto caminha na mesma direção. Parece até que ele fez uma cópia do primeiro texto. Não sei se vocês perceberam isso, mas eu consigo perceber isso. Olha, esse cara colou o primeiro autor.
Perceba que há uma relação entre os dois textos. Um foi de 1846, o outro foi de 1930, anos depois, mas ele foi lá e retomou o texto que já havia sido publicado. Claro, ele fez ali algumas alterações, alguns acréscimos, mas existe semelhança. Ok? Vejamos agora o próximo texto que é conhecido de vocês, por esse motivo eu trouxe por último. Vejam aí comigo. Hino Nacional Brasileiro. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindo campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Essa é a segunda parte e ela foi publicada em 1922, um pouquinho antes do texto anterior. Perceba que o Hino Nacional Brasileiro, e eu trouxe justamente agora porque vocês conhecem, é um texto conhecido de vocês. Ele também parece que busca o primeiro texto, traz ali algumas semelhanças, algumas situações que você diz assim, rapaz, eu acho que ele colou tudo isso lá de Gonçalves Dias. Percebem aí que há uma relação entre os três textos? Quando a gente percebe essa semelhança, essa relação, nós vamos ter o seguinte conceito, e eu quero que vocês acompanhem aqui comigo. E qual é esse conceito, professora? Intertextualidade. Vocês já ouviram falar disso? Parece um nome estranho, mas calma, vai dar tudo certo. A gente vai entender agora. Intertextualidade, segundo o dicionário Aulete, é influência direta ou indireta de um ou mais textos literários pré-existentes na elaboração de um novo. Professora, peraí que embaralhou tudo aqui, calma, vai dar certo. O que é intertextualidade? É quando um texto agora, que está sendo produzido agora, retoma um texto já pré-existente, que já existe. É o que acontece aí nos três textos. Perceba que o Hino Nacional retoma o primeiro texto, o segundo texto, que é de Murilo Mendes, também faz uma retomada ao primeiro texto. E aí eles fazem essa busca, essa volta, digamos, ao passado, em palavras simples. Então, quando eu faço esse processo, é um processo de intertextualidade. Inclusive, existe uma frase que a minha mãe fala, ok? Peço até licença para falar, que às vezes eu digo assim, mãe, eu não encontrei tal coisa. Aí a minha mãe diz assim, olha, se eu for aí, eu vou esfregar na tua cara. Não sei se vocês já ouviram essa frase, mas era uma frase que minha avó dizia, e que a minha bisavó dizia, e que a minha tataravó dizia. Veja que eu faço essa retomada. É um processo de intertextualidade, mesmo que seja um texto de uma fala, mas é uma intertextualidade. Você faz retomada, permanecendo aí a essência do texto. Então, só para explicar de uma maneira mais simples, o que seria a intertextualidade. E ela acontece nos textos também, nas artes e assim por diante. Agora, nós vamos entender quais são os tipos de intertextualidade. Vocês viram aí que existe o conceito, mas existem algumas situações que apresentam características, digamos assim, específicas, e é por isso que a gente classifica a intertextualidade. A gente fala dos tipos de intertextualidade. E agora eu quero que vocês acompanhem a primeira comigo. A primeira se chama paráfrase. Meu Deus, professor, um nome estranho aí para mim. Pois é, vocês vão aprender agora. De acordo com o dicionário Priberan, é a substituição de uma expressão ou de um enunciado por outro diferente, mas com o mesmo sentido. Meu Deus, bagunçou tudo. Calma, vai dar certo. O que quer dizer a paráfrase? É quando eu pego um texto e eu meio que explico esse texto com as minhas palavras. Eu não mudo a essência do texto. O texto continua com a mesma ideia, digamos assim, só que agora com outras palavras. A gente vai acompanhar aí com um exemplo. Vejam comigo. Exemplo de paráfrase. Os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos, sujeitando-os aos filtros de informações impostos pela mídia, o que influencia negativamente seus padrões de consumo e sua autonomia intelectual. É um exemplo de uma redação nota 1000 e a autora é Fernanda Carolina Santos. Eu quero que vocês foquem aqui rapidinho comigo a ideia, que é a seguinte:
O autor, na verdade, a autora do texto, está falando como os mecanismos tecnológicos influenciam o padrão de comportamento aí do ser humano e, sobretudo, influenciam negativamente. Essa é a ideia principal do texto. Conseguiram entender? Então, agora a gente vai ver uma paráfrase desse texto. Vamos ver se ele mantém a essência. Acompanhem comigo. Olha o que diz aí. Os avanços tecnológicos estão colaborando para que as pessoas sejam controladas por eles. Opa, há uma relação com o que foi falado lá no texto anterior. Submetendo-as aos critérios de dados controlados pela mídia, o que impacta de maneira desfavorável suas tendências de compra e sua independência de pensamento. Então, falou a mesma situação do texto anterior, falou que a mídia está controlando, sobretudo, o padrão de comportamento aí dos seres humanos no que diz respeito ao consumo, ok? E perceba que realmente o texto mantém ali uma relação com o primeiro texto. As palavras foram mudadas, mas a ideia central do texto continua sendo a mesma. Isso é uma paráfrase. Um exemplo muito interessante é quando você ouve a professora falar. Gosto muito de fazer isto com os alunos. Gente, olha, a gente vai ler o texto tal, e aí, da página tal, vocês vão fazer uma paráfrase, ou seja, vocês vão fazer a leitura do texto e depois vão trazer ali o que vocês entenderam. Isso também é uma paráfrase. Combinado? Agora vamos ver a próxima aí. Qual é a próxima, professora? Classificação. Acompanhem comigo. Se chama paródia. De acordo com o dicionário Priberan, é a imitação burlesca de qualquer obra literária. Professora, palavra estranha e burlesca, o que significa isso? Quando eu utilizo a paródia, é basicamente o seguinte: eu pego o texto original e eu modifico totalmente o sentido do texto, e muitas vezes de uma forma negativa. Com certeza vocês já ouviram por aí, sobretudo no YouTube, muitos artistas falando assim, é paródia da música tal, é paródia da música tal. Você mantém basicamente a essência da música ali, mas as palavras são totalmente diferentes, o sentido é totalmente diferente da música de fato original. E eu quero que vocês acompanhem comigo no seguinte exemplo, vejam aí. Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, a gente já fez a leitura do texto, mas vamos fazer novamente. Olha o que diz. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Lindo, maravilhoso, falou do Brasil aí de uma forma esplêndida. Agora vejam o segundo caso. Acompanhem comigo o segundo caso. Minha casa tem goteiras. Pingam daqui, pingam de lá. Quando chove é uma tristeza, pegue um balde para ajudar. Tirei o exemplo aí da gramática para concursos do professor Fernando Pessana. Perceba que eu mantenho a sonoridade, eu mantenho a rima ali, aquela situação que está presente no texto anterior. Eu consigo perceber essa rima, essa musicalidade e tudo mais. Porém, o sentido é totalmente diferente. O Gonçalves Dias não estava falando que a casa tinha goteira e que isso e que aquilo. Não, não era a situação aí apresentada, era outra. Então, a paródia é justamente isso. Eu pego o texto original, mas na hora que eu pego, eu mantenho algumas características, porém, o sentido, a ideia do texto não é mais a mesma. Combinado? É isso. Vamos para o próximo aí. O próximo se chama citação, o próximo tipo, não é? De acordo com o dicionário Aulete, é mencionar o nome ou o texto de um autor. Eu quero que vocês acompanhem comigo no seguinte exemplo. Vejam aí, exemplo de citação. Dessa maneira, o povo tende a agir segundo o conceito da menoridade do filósofo iluminista Immanuel Kant, no qual as decisões pessoais são tomadas pelo intelecto e influência de outro. Que pesado, não é, professora? Ele está explicando como as nossas decisões muitas vezes são tomadas a partir de outra pessoa. Essa citação está na redação
do nosso querido aí que tirou nota 1000, que é o Salom Moreira da Rocha. E perceba que ele faz a citação de quem é a frase, ou seja, ele diz, olha, a frase é do seguinte filósofo, e o texto é esse. Então, a citação é justamente isso, quando eu falo o nome do autor e cito de quem é ali o texto, tá bom? Então, fazendo só uma estruturação. Eu cito o texto e cito quem é o autor. Olha, essa frase é do fulano, essa frase é do outro fulano e assim por diante. Eu posso fazer uma citação direta, que é quando eu coloco ali as aspas para indicar, ou uma citação indireta. Eu explico com as minhas palavras, mas digo ali que a frase apresentada é de determinado alguém, de determinado autor. Combinado? É a citação, e quando você for escrever uma redação, você vai precisar muito desse elemento, porque esse elemento se torna uma força para o seu argumento na hora de escrever uma redação. Você precisa trazer repertório, e um dos repertórios é por meio aí da citação. Combinado? É isso. Vamos para o próximo tipo de intertextualidade, que é a alusão. Olha o que diz. De acordo com o dicionário Aulete, é uma referência vaga, breve e indireta que se faz a alguma coisa ou a alguma pessoa. Vou trazer um exemplo muito simples e do dia a dia, e depois vocês vão entender isso no processo do texto. Às vezes, passa uma pessoa com um perfume, aí você diz, esse perfume me lembra alguém. Aí você fica ali caçando, meu Deus, esse perfume, esse cheiro me lembra alguém. Então, essa referência que você não consegue puxar logo diretamente é uma alusão. Você consegue recuperar, mas não diretamente. A alusão. E isso também vai acontecer no texto. Meu Deus, eu estou lendo esse texto. Esse texto me lembra algum texto que eu li. O instante que eu vou puxar na memória. Isso aí é um processo de alusão. A gente vai ver isso agora. Acompanhe aí comigo. Todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Uma parte aí da música de Legião Urbana. Agora veja a frase abaixo. Devemos ir sempre em frente, já que não temos todo o tempo do mundo. Se eu, Milena, fosse ler a segunda frase, eu ia ficar assim, gente, essa frase me lembra algum outro texto. Eu já vi esse texto em algum lugar, mas agora, no momento, eu não consigo lembrar. Então, esse processo é o que nós chamamos de alusão, é essa referência vaga. Mas uma hora a referência vem. E se eu perguntar, se você conhecesse a música, possivelmente você ia dizer, professora, eu acho que é um trecho da música tal. Opa, é isso mesmo. E aí acontece o processo de alusão. Beleza? É isso. Vejamos o próximo caso aí. O próximo caso é a epígrafe. De acordo com o dicionário Aulete, é título, frase, texto, etc., no início de um livro, um conto, no início de um capítulo, de um poema, para lhe dar apoio temático ou resumir-lhe o sentido ou a motivação. Professora, muitas palavras difíceis aí que meu cérebro agora, os neurônios até pararam. Calma, vai dar certo. O que é a epígrafe? É quando eu pego uma frase ali e eu coloco só a frase no início de um capítulo, no início ali de um título, de uma frase, eu só coloco a frase lá e digo, olha, frase do autor tal. Mas não existe nada para explicar o porquê aquela frase está ali. Isso geralmente acontece em livros. Quando você vira a capa, geralmente na segunda página do livro, há uma frase ali, e aí você fica, ué, essa frase está aqui do nada? Parece que é do nada, mas não é. Por que não é? Você vai perceber que essa frase vai apresentar uma relação com a história, por exemplo. A gente vai trazer uma frase agora e eu vou explicar como isso aconteceria. Acompanhe aí comigo. Exemplo de epígrafe. Construirás os labirintos impermanentes que sucessivamente habitarás. Vamos entender isso. Perceba que é uma frase de Cecília Meirelles, está no poema Desenho, e em palavras simples ela quer dizer o seguinte, olha, você vai viver a vida, você vai tentar construir
situações, mas nem sempre vai ser do jeito que você gostaria que a vida fosse. Quem dera, não é, gente? Se a vida fosse da maneira que nós gostaríamos. Nossa, eu ficaria tão feliz. Mas nem sempre vai acontecer dessa forma. E é justamente o que a Cecília Meirelles está falando. Então, vamos supor que eu, Milena, fosse escrever um livro sobre vida, sobre psicologia, alguma coisa nesse sentido, fosse falar sobre, digamos ali, situações de motivação para você ir em frente, vencer os seus desafios, eu com certeza usaria essa frase lá no início do meu livro. Olha, construirás labirintos impermanentes, faria ali uma situação criativa. Claro que essa frase solta teria uma relação com o meu texto, porque afinal eu estou ali dizendo justamente sobre isso, que nem tudo na nossa vida é como gostaríamos, beleza? É isso de maneira simples. Vejamos o próximo aí. O próximo é estilização. De acordo com o dicionário Aulete, estilização é imprimir, dar estilo, aperfeiçoar, aprimorar. Eu estive conversando com uma professora de arte e ela explicou como esse processo acontece dentro da arte. A gente mantém a essência da obra de arte, embora ela seja modificada. E aí é justamente o que a estilização faz. Eu mantenho o texto, eu mantenho, digamos, a essência, mas eu mesma me identifico e faço um acréscimo. Nossa, professora, foram muitas ideias aí para eu associá-las. Eu quero que vocês acompanhem comigo no exemplo. Vejam aí, exemplo de estilização. Michael Jordan. Afinal, para vivermos a vida que queremos, precisamos saber o que queremos. Que frase magnífica, não é, gente? Aí, olha o que eu faço e acrescento. Explicitamente, eu deixo a minha contribuição, digamos assim. Nem sempre é fácil tomar as decisões necessárias. Perceba que eu fiz um acréscimo um pouco diferente, o acréscimo aí não é igual ao original, mas o original está lá com a sua essência. Então, eu trago o texto original e explicitamente eu faço um acréscimo, eu faço uma modificação e eu deixo isso de forma marcada, como vocês conseguiram perceber aí no exemplo. Ok? Então, isso é a estilização. Agora eu quero que vocês acompanhem comigo o próximo tipo, e aí a gente vai tentar entender o que é o plágio, ok? De acordo com o dicionário Aulete, é a apresentação de imitação ou cópia de obra intelectual ou artística alheia como sendo de própria autoria. Professora, não entendi nada. Calma, já disse que vai dar certo. A gente vai entender agora. O que é o plágio? Basicamente o seguinte, a minha colega fez um texto, aí eu faço o quê? Pego o texto da colega e digo assim, olha, o texto é meu, é de minha autoria. Não é verdade isso, gente. É o que nós chamamos de plágio. E plágio perante a lei é crime. Então, a gente não pode sair pegando por aí textos alheios, não pode sair por aí pegando textos e dizendo que o texto é nosso. Não sei se vocês perceberam, mas durante todas as minhas aulas aí, eu estou colocando aspas e dizendo, olha, eu trouxe esse texto, mas esse texto não é meu, é do fulano de tal. Justamente para eu não fazer o quê? Plágio, porque o plágio, como eu já bem disse, é crime perante a lei, certo? Então, plágio é quando eu pego um texto alheio, que não é meu, e digo que é meu. Isso não pode acontecer. Estamos combinados? Eu quero que vocês vejam aí comigo o seguinte exemplo. Olhem aí. Exemplo de plágio. Construirás os labirintos impermanentes que sucessivamente habitarás. Já sei que tal frase pertence ao poema Desenho, de Cecília Meirelles. Aí veja abaixo, olha a Milena aí fazendo um plágio, não é? Construirás os labirintos impermanentes que sucessivamente habitarás. Pensamentos, vírgula, de Milena Maranhão. Gente, olha a pessoa aí fazendo plágio, né? Sendo que isso não pode acontecer, ok? Então, plágio é justamente essa cópia direta. Não é meu, mas eu digo que é meu. Isso acontece muito, por exemplo, em redes sociais. Se vocês pararem para perceber, é muito explícito
o problema de as pessoas pegarem um texto alheio e dizerem ali que é seu. Isso acontece também na música, eu acho que vocês acompanham aí, inclusive há recentes casos de pessoas brigando na justiça porque não, a música é minha, não, a música é minha, não, a música é minha. E aí vão ali verificar de quem é a música de fato, porque um copia do outro e diz que é seu, mas e aí? Não é seu de fato, certo? Então, o último conceito aí é esse. Nós percebemos aí alguns tipos de intertextualidade e eu quero fazer uma síntese agora com vocês, só para nós recuperarmos os conceitos a respeito de intertextualidade. Então, acompanhem comigo. Em síntese, o que nós vimos nesta aula? Nós vimos o conceito de intertextualidade. Olha o que diz. A intertextualidade é o processo que um texto recém-criado, por exemplo, retoma um texto já existente. Então, isso precisa ficar muito fixado, em palavras simples, do que é, de fato, a intertextualidade. Intertextualidade é quando um texto de agora retoma um texto já existente. Combinado? E quais são os tipos aí de intertextualidade? Nós vamos ter paráfrase, que é quando eu copio, não é copiar, tá? Mas é quando eu pego um texto e depois eu escrevo com as minhas palavras, mas a ideia central permanece. Eu modifico ali as palavras, mas a ideia central do texto permanece. Isso é paráfrase. Pego o texto e faço com as minhas palavras. Combinado? Nós temos a paródia. A paródia é quando eu pego o texto, mas na hora que eu vou reescrever o texto, eu mantenho uma situação ou outra, mas o sentido do texto é totalmente oposto àquele que está apresentado no texto original. Paródia, ok? Nós temos a citação, que é quando eu indico o texto e junto ao texto eu indico quem é o autor do texto. E eu posso colocar entre aspas, aí é uma citação direta, ou eu posso escrever ali com as minhas palavras e dizer, olha, eu estou escrevendo com as minhas palavras, mas isso é do autor tal. Citação indireta. E lembrem-se de que a citação é um repertório na hora de você escrever uma redação. Vale muito a pena usá-la, ok? Depois nós temos a alusão, que é uma referência vaga a um texto já existente. Nossa, eu me lembrei aqui, um instante que eu vou saber aí de quem é esse texto. Alusão. Nós temos a epígrafe, que é justamente uma frase que eu coloco ali numa página de um livro, que a frase ali está sozinha, mas ela tem uma relação com o que vai vir depois, tá bom? Nós temos a estilização, que é o quê, professor? É quando eu modifico, quer dizer, eu trago o texto, mas eu modifico da seguinte maneira. Eu mesma mostro o acréscimo que eu faço. Olha, gente, eu trouxe esse texto, mas agora eu vou deixar a minha marca aqui, ó, e acrescento. Minha opinião é esta, minha decisão é esta, não sei. Alguma coisa nesse sentido, ok? Então, estilização, eu pego um texto e faço explicitamente um acréscimo, beleza? E nós temos o plágio. Como bem vimos, o plágio é crime perante a lei. É quando eu realmente copio o texto de uma outra pessoa e digo que é meu, sendo que não é meu. Existem também algumas classificações sobre plágio, mas não vamos tratar na verdade, dos tipos de plágio. Só a ideia central. É isso que vocês aprenderam na aula de hoje.